Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje é domingo, dia 7 de abril de 2024, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, aproveitando as notícias que têm saído na imprensa, né? De que provavelmente nós vamos ter uma mudança na administração da Petrobras. Eu acho que essa é uma boa oportunidade, né? Para que realmente a empresa seja estruturada de modo a atender da melhor forma possível a nação brasileira, né, a economia brasileira, ao desenvolvimento do país. Eu quero analisar aqui e vou colocar uns números, né, para vocês verificarem junto comigo, né. Eu sempre tenho falado com vocês, né, que para o Brasil se desenvolver, ele precisa ter uma energia barata, a energia a mais barata possível. E o Brasil pode ter uma energia barata, né? Basta que não se fique fazendo artifícios, né? Para encarecer essa energia, né? E dentro dessa energia estão os combustíveis, né? Que estão a cargo principalmente da nossa maior empresa, que é a Petrobras, né? Se nós olharmos, né, dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo, recente, né? Aí na figura número 1, eu vou colocar, vocês vão ver que o preço da gasolina, por exemplo, dado aí dos últimos dias lá do mês de março, né? O preço médio da gasolina no Brasil, no posto de gasolina, estava em torno de R$ 5,74, né? Mas se vocês olharem mais lá embaixo, vocês vão ver que nessa composição aí está considerada a injeção de 27% de etanol na gasolina. Vejam bem, o etanol, ele foi introduzido no Brasil nos anos 70 através de um projeto chamado Proálcool, né? Porque na época o Brasil não importava todo o petróleo que ele precisava tinha de ser importado, porque o Brasil produzia muito pouco, não é? Então, isso já causava até problema de divisa para o país. Então foi criado o Proálcool para substituir a importação de petróleo. Mas hoje, né, com a Petrobras, com a produção de petróleo, exportando o petróleo do jeito que está, me parece que não faz mais nenhum sentido essa inclusão de etanol no preço da gasolina. Faria sentido se o preço do etanol fosse mais baixo que o preço da Petrobras, um preço verdadeiro da Petrobras. Porque, na verdade, a Petrobras está inflando o seu preço, né, de maneira inadequada, né? O que pode até, de uma certa maneira, justificar a inclusão de etanol, mas não é verdadeiro. Se vocês olharem a tabela aí, vocês vão ver lá embaixo que a parte da Petrobras, né, a gasolina, né, que é colocada pela Petrobras, tem um custo colocado aí de R$ 2,05. Só que esse valor, para se chegar no preço que a Petrobras está fornecendo lá nas refinarias dela, o preço do litro da gasolina que ela está fornecendo, você tem de dividir por 0,73, que é a participação dela nesse total. E aí você vai encontrar um preço por litro de R$ 2,81. É esse o preço da gasolina que a Petrobras está fornecendo nas suas refinarias. Mas vejam bem, o custo de produção de 1 litro de gasolina, assim como de 1 litro de diesel também é igual, porque na refinaria tudo é produzido ao mesmo tempo, o custo é igual. O custo de produção de 1 litro de gasolina é de R$ 1,10. E a Petrobras está fornecendo a R$ 2,81, ou seja, uma margem de mais de 150%. Isso é um absurdo, né? Considerando uma indústria, isso não existe no meio industrial. Aqui nós temos de ter um número razoável, um número adequado, né, para a sustentação e o desenvolvimento da empresa. Eu acredito que se a Petrobras tivesse 80% de margem, já seria mais do que adequado. E se nós colocarmos 80% sobre o custo de 1,10, nós vamos encontrar um preço de 1,98.
Quer dizer, esse é o preço que a Petrobras deveria estar cobrando nas suas refinarias. Em torno disso, R$ 1,98, tá certo? Cobrando R$ 1,98, não faz sentido nenhum ter lá em cima da tabelinha aí, está mostrada, né? Aquele gasto com etanol, que está lá de 0,60 e pouco, 0,67, né? Mas que, na verdade, para chegar no preço unitário, você tem de dividir por 0,27, vai dar mais de 2,40. Portanto, superior a 1,98 que está lá. Então não faz sentido. Nós temos de eliminar isso aí, nesse cálculo. Tá certo? Então, outro fator importante são os impostos, que a carga tributária em cima do combustível no Brasil é elevadíssima. Muito mais elevada do que em outros países aí do mundo. Né? Nós temos de corrigir isso aí. É claro que, principalmente em questão dos impostos estaduais, né, os estados vão reclamar muito, e com razão. Por quê? Porque o ICMS, por exemplo, em cima do combustível, hoje representa mais de 20% da arrecadação dos estados. Como é que eles vão prescindir de um valor desse, né? Nós podemos argumentar com os estados que, olha, reduzindo o preço do combustível, evidentemente vai aumentar o consumo dele. Por outro lado, vai aumentar a competitividade da economia brasileira como um todo, da indústria, etc. e tal. E isso vai promover um aumento da arrecadação. Mas isso não vai acontecer de imediato, né? Mas existem mecanismos, né, para que o Estado, a União Brasileira, venha a compensar os estados desse tipo de gasto que ele vai ter, quer dizer, desse tipo de redução, né, de receita dele, né? Por exemplo, nós podemos citar a cobrança de imposto sobre a exportação de petróleo cru. Eu quero lembrar aqui a vocês que os nossos amigos aqui do Norte, né, da América do Norte, né, os Estados Unidos da América do Norte, eles proibiram, eles não taxaram não, eles proibiram a exportação de petróleo cru do território deles por mais de 40 anos. Até que fossem construídas refinarias lá para abastecer o mercado deles e ter uma sobra para exportação. Então, nós taxarmos hoje, né, a exportação de petróleo bruto é uma exigência. Existem empresas estrangeiras aqui no Brasil que estão explorando o petróleo aqui sem pagar imposto nenhum e exportando esse produto sem pagar imposto nenhum. Isso é um absurdo. Então, esse valor de exportação, de imposto sobre exportação, é um dos exemplos que eu posso dar, né, que poderia atender aos estados, né, compensar os estados pela redução de impostos. E o último ponto, que é a distribuição e revenda, eu acredito que poderíamos fazer uma redução ali de pelo menos uns 10% no gasto de distribuição e revenda. Primeiro porque, eliminando, né, a obrigatoriedade de adição de etanol, né, isso vai reduzir o custo da distribuidora, né? Por outro lado, é preciso envolver o Ministério Público na avaliação do que ocorre no Brasil, e que já vem sendo denunciado pela ANP há muito tempo, né, da existência de cartéis. São grupos que se reúnem aqui, Brasil afora, né, para manter os preços artificialmente elevados. E isso exige uma atuação forte do Ministério Público brasileiro, né? É o que nós esperamos. Tomando essas providências, eu acredito que o preço da gasolina, e assim também como vamos ver logo daqui a pouco o preço do diesel, né, poderia cair para a casa dos R$ 3,55, sem problema nenhum. Bem, meus amigos, agora continuando, né, vamos olhar a composição dos preços do diesel. Da mesma forma, né, hoje, no Brasil, o preço médio do diesel, para o mesmo período, né, que nós estamos analisando, está em torno de R$ 5,92.
esse é o preço unitário do diesel na bomba, né, no Brasil, que segundo o dado da ANP e da figura número 2, né, que eu coloco aí para vocês verem. Vocês vão ver lá embaixo também que isso aí representa uma adição de 12% de biodiesel no diesel, né? Tem uma adição de 12% de biodiesel, né? E com isso o diesel, né, que é colocado como combustível pela Petrobras, né, representa em torno de R$ 3,02. R$ 3,02, né? Esses R$ 3,02 tem então de ser dividido por 0,88, né, para se chegar efetivamente no preço do diesel na bomba, né, do preço do diesel que a Petrobras está cobrando, né? Então, isso vai dar um preço de mais de R$ 3,00, quase R$ 3,40, né? Esse que é o preço do diesel que a Petrobras está cobrando nas refinarias. Mas como nós sabemos que o custo, né, de produção desse diesel pela Petrobras não passa de R$ 1,10, nós vemos então que no diesel a Petrobras está cobrando uma margem de mais de 200%. Né? Claro que vamos dizer, não, porque o diesel nós temos de importar, né? 15% do diesel está sendo importado, então o preço aqui fica mais elevado do que no caso da gasolina, né, que não tem de importar. De qualquer forma, meus amigos, nós achamos que isso aí é uma atribuição da Petrobras. Ela que tem de importar e cobrir essas diferenças de preço, até que nós tenhamos as refinarias todas atuando, para não haver mais necessidade de importar. Isso se reverta e a gente passa até a exportar diesel também, né? O fato, né, é que essa margem de mais de 200% também é escandalosa e não tem cabimento de ser. Então nós acreditamos que aqui, no preço do diesel, né, da mesma forma que na gasolina, esse preço do diesel poderia cair para R$ 3,50 e poucos centavos também, fazendo o mesmo processo, reduzindo esse preço aqui, incluído a R$ 1,98, como é o caso da gasolina, né? E eliminando o preço da inclusão do biodiesel. Reduzindo os impostos da mesma forma, para 10%, né? E reduzindo o custo de distribuição e revenda também. Não é? Então, isso faria com que tanto o diesel quanto o gasolina no Brasil chegassem a um patamar mais razoável, né? Nós estamos muito longe disso. Para vocês terem uma ideia, aqui vizinha nossa, Bolívia, que não tem petróleo, não tem refinaria, importa tudo. 1 litro de diesel na bomba lá na Bolívia custa o equivalente a R$ 2,50. Então, vejam bem, agora se for um carro de placa brasileira, né, um caminhão de placa brasileira lá na Bolívia, eles vão cobrar mais de R$ 6,00 se vocês chegarem lá. Agora, para o boliviano, é cobrado em torno de R$ 2,50. E eles não têm nem petróleo, nem refinaria, tudo importado. Então, o que eu estou falando aqui são números realmente factíveis, né? E eu aproveito, né, o fato, né, de se vão mudar a administração da Petrobras, que mudem também o modelo de administração da Petrobras. A Petrobras precisa começar a ter uma cultura de redução de custo, trabalhar a redução de custo, coisa que ela não faz, não é? Pelo menos não é visível. Eu trabalhei lá e sei que não existe esse tipo de preocupação. Mas isso tem de existir, como existe em todo tipo de indústria no mundo inteiro. Isso é uma preocupação número 1 de toda a indústria. Então a Petrobras tem de mudar a cultura dela também para se adequar à verdade das coisas, né? E tratar de reduzir custo e mostrar para a gente, para o consumidor brasileiro, para o povo brasileiro, que é o dono da empresa, não é?
que ela está cumprindo com a sua finalidade de fornecer um combustível de qualidade para todos os rincões do Brasil e ao menor preço possível. Ela tem de demonstrar isso para a gente. É isso que eu acho que ela teria de fazer e até hoje nunca fez. E vamos aguardar então que com a nova administração essas coisas comecem a mudar. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus.